Boa tarde, mais uma edição do programa Conecta aqui pela TVA e pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos ao vivo no plenário da Assembleia Legislativa em Florianópolis e vamos falar sobre os assuntos que foram debatidos no dia de hoje e serão na sessão ordinária desta quarta-feira aqui no Parlamento Estadual. Comigo está o jornalista Marcelo Espinosa, da Agência L, Agência de Comunicação do Legislativo Estadual. Marcelo, boa tarde. Hoje a Comissão de Finanças, alguns projetos importantes foram apreciados, né? Isso, Suelen, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha pelas nossas mídias. Um dos projetos do suplente deputado Paulo Essel, que esteve exercendo mandato aqui no ano passado, ele apresentou o projeto 188/2020, que altera a lei sobre transporte intermunicipal de passageiros. Para quê? Para incluir alguns novos direitos aos usuários. Quais seriam esses direitos? Você permitir a meia passagem para alunos do ensino fundamental, médio e superior de instituições públicas e privadas. O transporte municipal é diferente daquele urbano, né? Intermunicipal é de uma cidade para outra, né? Porque já existe, no transporte municipal já existe o desconto para estudante. Seria uma ampliação desse ampliação direito, desse direito, para que, por exemplo, o estudante que vai se deslocar de Florianópolis para Lages tenha direito à meia passagem, sim, certo? E também um outro direito é a inclusão de internet nesses ônibus que fazem o transporte intermunicipal. Esse projeto ele gerou uma certa polêmica porque o deputado Bruno Souza apresentou um voto discordante, indicando de que não seria correto isso, porque ele não causaria um impacto financeiro para as empresas de transporte sem haver uma compensação, mas prevaleceu o relatório do deputado Gerry Comper pela aprovação do projeto. Além disso, parece-me que acrescenta ainda nesse projeto a meia passagem, digamos assim, para os estudantes do EJA, estudantes jovens e adultos, né, ensino para jovens e adultos, porque até então isso não está muito claro, né, se a pessoa consegue tirar essa meia passagem, né, Marcelo? Ensino técnico profissionalizante também. Ensino técnico, por exemplo, as pessoas que fazem técnico de informática no Senai, por exemplo, né, na verdade não é considerado um ensino comum e daí a pessoa hoje não tem esse direito, né, Marcelo? Exatamente. Só com a aprovação dessa lei para ter esse acesso. E aí é um projeto que vai passar por outras comissões e tem toda uma discussão sobre a questão da constitucionalidade, embora ela vá alterar uma lei estadual. Num primeiro momento não haveria problema, mas existe aí essa questão do impacto para as empresas, quem arcaria com esse custo, né, extra que as empresas teriam, aí aumentar o valor da passagem para quem paga, é uma questão complicada e que certamente ainda vai render discussão. Na verdade, o projeto está tramitando na casa e, como a gente sempre explica, tem as comissões que analisam a questão do impacto financeiro, como a Finanças, a Constitucionalidade, como a CCJ, e ainda as comissões de mérito. Neste caso, por exemplo, a própria Comissão de Educação teria que participar dessa discussão e participará ao longo dessa tramitação. Além desse projeto, um outro projeto, só que daí chamada PEC, uma proposta de emenda à Constituição, foi aprovada na Comissão de Finanças e está relacionada à Camerata de Florianópolis, a Camerata que já existe aqui na capital catarinense desde 1994. Encaixa a Camerata num programa do Estado, é isso, Marcelo? Existe na Constituição do Estado algumas instituições, algumas entidades ligadas à cultura que já têm direito a acessar recursos do orçamento do Estado por meio da Constituição, por meio dessa proposta de emenda à Constituição. É o caso da Academia Catarinense de Letras e da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. Agora, esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição, que foi elaborada pela mesa diretora da Assembleia, ou seja, é um projeto que conta com apoio de quem coordena a Assembleia, no caso aqui na mesa, pretende incluir a Associação Filarmônica Camerata Florianópolis, para abrir a possibilidade dessa instituição, que é muito conhecida aqui em Florianópolis, receber recursos do governo como forma de incentivo ao seu funcionamento. E a gente vai conversar um pouquinho agora ao vivo aqui com o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado estadual Nilson Berlanda, do PL. Boa tarde, deputado Nilson. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que daqui a pouquinho o senhor já participa da sessão ordinária desta quarta-feira, mas a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre a sua proposta, um projeto que tramita na casa, de que as multas que surgirem, né, o lucro que surgir a partir de multas por conta de algo errado que aconteça na Covid, por exemplo, uma festa que foi multada e aquele dinheiro seja revertido para os hospitais. É isso, deputado? Expliquei mais ou menos corretamente? Legal, muito obrigado pela oportunidade. É um projeto que nós tramitou na casa e, felizmente, tivemos a oportunidade de aprovarmos. E eu espero que seja com uma grande utilidade para todos nós catarinenses.
Vejam só, tem restaurantes, bares, casas noturnas, enfim, estabelecimentos comerciais por toda Santa Catarina que foram multados. E esse dinheiro, esse recurso, acaba... A gente não sabe para que utilidade que será usado esse dinheiro, esse recurso. E a nossa proposta é para que esse recurso, essa verba, esse dinheiro, volte ao benefício para a própria doença, para resolvermos o problema que Santa Catarina passa. Então, utilizar o dinheiro para trazer o retorno para os municípios exatamente desse valor das multas para amenizar o problema que nós passamos hoje no Brasil e em Santa Catarina. E o objetivo principal é destinar esses recursos para os hospitais, para as instituições de saúde que atendem pelo SUS, principalmente para a Covid, no caso, deputado. Exatamente, fazendo com que a Secretaria da Saúde destine isso para nossos hospitais por toda Santa Catarina. Eu vejo que tem alguns hospitais, por exemplo, em cidades pequenas, menores, que não tiveram oportunidade de reativar os leitos e que faltam algumas ações do governo do estado, da Secretaria da Saúde, e pode ser utilizado esse dinheiro, essa verba, para que a gente resolva o problema desses hospitais e definitivamente a gente possa atender os catarinenses. Tá certo, deputado Nilson Berlanda, obrigada pela sua participação aqui no programa Conecta, o deputado que é vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e bom trabalho agora à tarde aqui na apreciação das propostas. Muito obrigado. Nós conversamos com o deputado estadual Nilson Berlanda e vamos dar mais um giro aí sobre as informações do Legislativo Estadual, das propostas, apresentadas pelos parlamentares que representam toda a comunidade catarinense, que nos representam, Nós vamos para a redação da Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa. Lá na redação está o Rony. Boa tarde, Rony. Como que está aí a movimentação, nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter da Assembleia? Olá, Suelen, você que nos acompanha aqui pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Hoje a gente traz um destaque do deputado Volney Weber, ele que fala de um projeto de lei dele sobre cicloturismo aqui em Santa Catarina. É uma postagem lá no Instagram do deputado, onde ele apresenta aí os principais motivos, e defende aí a criação dessa política especial. Então, se você quiser conferir, é amante do cicloturismo, então acesse lá Volney Weber Oficial. Obrigada, Rony. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aí das nossas redes sociais, mas eu vou voltar a falar aqui com o Marcelo. Antes eu vou dar uma informação que a nossa produção passou, que o projeto do deputado Nilson Berlanda, do qual ele comentou agora, está na Comissão de Constituição e Justiça. Nossa equipe de produção apurou, está sendo apreciada, vai ser apreciada pela CCJ daqui a pouquinho. Essa proposta que prevê aí o encaminhamento das verbas, resultado de multa da Covid-19 para os hospitais, Marcelo? Isso, Suelen, é a Comissão de Constituição e Justiça, conforme o regimento interno aqui da Assembleia. O regimento é o manual de instruções de como trabalhar aqui dentro da Assembleia, vamos dizer assim. É a primeira comissão pela qual passa um projeto. Então, o projeto está no início da tramitação. Vai passar por outras duas comissões, finanças, porque envolve dinheiro, e uma comissão de mérito, que provavelmente é a Comissão de Saúde, antes de chegar ao plenário. Marcelo, um pouquinho antes do Conecta começar, estava ao vivo pela TVAL e também no canal do YouTube, a reunião da Comissão de Trabalho. Você acompanhou parte dessa reunião hoje, Nós tivemos a aprovação de um projeto de lei complementar do deputado Bruno Souza, que trata da concessão de porte de armas de fogo para agentes socioeducativos. Os agentes socioeducativos são aqueles que cuidam dos CASES. São as entidades que lidam com menores em confronto com a lei, menores infratores. Esse projeto, essa proposta já deu alguma polêmica aqui dentro do plenário, Sim, porque Marcelo? Existe o entendimento de que talvez isso seria competência federal, competência da União, questão de armas. Mas mesmo assim, o deputado apresentou esse projeto, o projeto teve parecer favorável do deputado Sargento Lima na Comissão de Trabalho e foi aprovado. E como a Comissão de Trabalho é uma das últimas comissões, em breve esse projeto deve chegar para votação em plenário. Ou seja, abre a possibilidade, caso ele seja aprovado em plenário, dos agentes socioeducativos terem porte de arma. É uma situação, como eu disse, gera uma certa polêmica, mas é algo que está sendo discutido aqui na Assembleia. Um outro projeto diz respeito, na realidade não foi um projeto, foi um requerimento que vai constituir uma comissão mista formada por integrantes de 3 comissões aqui da Assembleia, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Segurança, para
uma comissão para discutir a criação de um plano de carreira, um plano de cargos e salários voltados para os praças da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares. Foi uma proposta do deputado Sargento Lima. Essa comissão foi aprovada e vai ter integrantes de outras duas comissões. Eu vou interromper o Marcelo um pouquinho, a gente já volta a falar de outros projetos e propostas que foram discutidos em comissões e também em audiências públicas aqui da casa, mas eu vou voltar lá para a redação porque o Rony tem mais uma novidade aí, um destaque, né, digamos assim, das redes sociais da Assembleia Legislativa. Aliás, nos acompanhe, é só seguir @AssembleiaSC. Rony, como é que está a movimentação aí na redação? É isso aí, Suelen. Você quiser acompanhar, opinar e saber o que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa, é só acessar mesmo o @AssembleiaSC. E hoje a gente tem um destaque aqui de uma postagem sobre homeschooling, que é um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa e quer regulamentar esta prática de ensino. A Comissão de Educação está essa matéria aí com integrantes de outras comissões. Lembrando que agora a gente está aqui na pandemia, né, com algumas crianças em ensino remoto. Ensino remoto, ele é diferente do homeschooling, já que o homeschooling, os pais optam por educar seus filhos em casa aí com um certo acompanhamento. Então, você pode participar lá. E eu também tenho rapidinho aí um spoiler hoje de novidades nas redes sociais, que é o E aí, sabia dessa? Acompanhe conosco a partir das 8 horas da noite no nosso feed. É só acessar @AssembleiaSC. Volta aí contigo, Suelen. Então, obrigada, Rony. O E aí eu já dei uma olhada, uma produção do setor de TV aqui da Assembleia Legislativa, em parceria com as redes sociais. E é um programa que tem uma abordagem bem diferente, bem bacana. Vocês vão gostar sobre a aplicação das leis no nosso dia a dia. É com o Lucas, com a equipe da TVAL e das redes sociais. Então, acompanhe aí nas nossas redes e depois, claro, no nosso canal do YouTube. Eu vou voltar a falar aqui com o Marcelo sobre algumas discussões que estão previstas para o dia de hoje, apesar que ontem também vários assuntos foram discutidos. Eu dou destaque aqui para um deles, que foi a questão do corte de verbas federais para o setor de infraestrutura. Uma moção apresentada pelo deputado estadual Moacir Sopelsa, assinada por outros parlamentares do MDB, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, e é uma moção criticando, enfim, tentando também fazer com que esse corte não aconteça, não seja efetivado desta forma. Foram 130 milhões de reais cortados que viriam para as obras de rodovias, de infraestrutura em Santa Catarina. Mas hoje na sessão outros assuntos, né, Marcelo? Nós temos alguns projetos de lei e 4 mensagens de veto para serem apreciadas na sessão de hoje. Entre os projetos de lei, Sueli, a gente pode destacar 2. Um é o que declara o setor de feiras e eventos como atividade essencial, mesmo em tempos de pandemia, de calamidade, como estamos vivendo agora. É um projeto do deputado Gessé Lopes, tem uma certa polêmica, mas ele vai ser votado hoje em plenário, essa é a previsão. O deputado estabelece algumas condições, diz que é necessário seguir todos os regramentos definidos pelas autoridades sanitárias, há uma limitação em 50% da capacidade original do evento e também não são permitidos, dentro dessa lei, aqueles eventos que são itinerantes, aquelas feirinhas do Brás que geralmente vêm para o município, se instalam, depois vão para uma outra cidade, vendem produtos, às vezes, com uma origem certa duvidosa, né? Não tem todo o acompanhamento que essas feiras mais regulamentadas têm. Um outro projeto é a proposta que trata essa eu já falei, do reconhecimento de serviços essenciais, e também temos um importante com relação à Covid, que é a isenção do ICMS para oxigênio hospitalar, uma proposta do deputado Milton Obos, com o intuito de baratear o acesso a esse insumo que tem sido tão importante nos últimos tempos. A questão dos vetos são 4, recomendação de rejeição de manutenção de apenas 1 e rejeição dos outros 3. A palavra final é do plenário. Entre esses vetos... Se os vetos são derrubados, o plenário, os parlamentares, enfim, a Assembleia Legislativa podem promulgar a lei, ou seja, fazer se tornar lei independente da aprovação ou da sanção da governadora interina Daniela Rainer. E um desses vetos é a um projeto do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre o uso de equipamentos de proteção individual e instrumentos de menor potencial ofensivo ao agente de segurança socioeducativo. Falamos agora há pouco da possibilidade de concessão de armas. Esse aqui fala do uso de equipamentos de proteção individual
e instrumentos de menor potencial ofensivo. Foi vetado totalmente pelo Executivo, o Executivo não concorda, acha que a proposta é inconstitucional e agora o plenário vai decidir se concorda com o Executivo ou não. A sessão ordinária desta quarta-feira já está começando, os deputados já estão se movimentando, daqui a pouco ao vivo você acompanha aqui conosco, mas hoje também aqui na Assembleia Legislativa uma discussão importante, em especial para a região sul do estado, mas afeta aí todo o nosso litoral catarinense, que trata-se da questão do desassoreamento do Camacho, né, que é uma região ali do sul do estado, que quem está trazendo essa discussão é o deputado estadual Felipe Estevão, por meio da Comissão de Pesca e Aquicultura. Na audiência pública que será transmitida aqui pelo canal do YouTube, pela TVL e acompanhada pelas nossas redes sociais, vão participar membros da Defesa Civil Estadual, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e também pessoas relacionadas àquela comunidade, em especial as colônias pesqueiras, né? Os pescadores que trabalham e dependem desse desassoreamento para poder continuar a sua economia ali, a sua economia local. A audiência pública é às 5 da tarde, né, Marcelo? 5 da tarde, é a Barra do Camacho, como é conhecido. É no município, eu sabia que era do sul, né? Município de Jaguaruna, é um canal, na realidade, que liga a Lagoa Jaguaruna ao mar, ao oceano. Isso. Como está havendo assoreamento, não está havendo a troca de água necessária. Está alto, né? A questão da areia. Exatamente. Né? Impede a passagem de barcos, não renova a água da lagoa, prejudica principalmente a pesca de subsistência daquela região. Gente, Marcelo Espinosa está lá na Agência L. Você, pelo nosso site, consegue acompanhar todas as matérias, todas as informações. A sessão ordinária está começando agora, às 2 horas da tarde, aqui em Florianópolis, no Palácio Barriga Verde. Continue nos acompanhando aqui no YouTube, na TVL e nas nossas redes sociais, @AssembleiaSC. Até mais!